repara, os custos do Benfica estão a aumentar muito. Eu tenho dito frequentemente, e acho que as pessoas não percebem bem aquilo que eu quero dizer, mas eu vou voltar a repetir. O Benfica vendeu o Gonçalo Ramos por 60 milhões de euros, o Benfica esteve na Liga dos Campeões mais 40 milhões de euros, e mesmo com estas duas entradas de dinheiro, que costumam ser normais e que o Benfica, normalmente no passado, com estas duas, com uma venda e com uma Liga dos Campeões, ficava tranquilo financeiramente, deverá ter um resultado negativo de várias dezenas de milhões de euros. 30 a 40. 30 a 40 milhões de euros de resultado negativo. O que é que isto significa? Significa que, neste momento, o Benfica já não chega a vender só um jogador, vende dois. O que é que isto tem a ver com o Neres? Tem a ver com os custos, com os salários, com os custos fixos do Benfica, estão a aumentar de uma forma descontrolada. E o Benfica, de uma ou de outra forma, vai ter que conseguir resolver isto. E resolver isto não é vender dois jogadores por ano, porque isso não vai ser execuível, porque se vendes dois jogadores por ano vais perdendo capacidade desportiva. Claro. No limite vais ter que, se calhar, baixar a folha salarial. Mas depois há aqui um senão, que é, tu queres baixar a folha salarial, mas renovas com Di Maria. Portanto, há aqui várias situações que não são explícitas e que não se percebe qual é o caminho que o Benfica está a seguir. O que eu percebo é que, financeiramente, o caminho é o caminho do descalabro. Não tenho grandes dúvidas, porque é um caminho do descontrole. Desportivamente, eu acho que o Benfica vai andando um bocadinho ao sabor do vento. E lá está, 20 milhões, tem que colocar todos os pratos da balança, eu acho que é curto, pela qualidade e por aquilo que o Neres representa. Financeiramente é outra questão que o Benfica tem que resolver, mas que aparentemente não está a conseguir fazer porque dá uma no cravo e outra na ferradoria. Quando assim fica complicado, percebemos qual é o caminho que está a ser seguido. Eu analiso isto de uma forma muito simples. E se for pela via contabilística, porque o Benfica financeiramente tem que estar estável, ou seja, tem que ter o equilíbrio nas contas. Se vai apresentar 30 a 40 milhões de resultado negativo, ou deverá apresentar, para o próximo ano tem que ter resultados positivos. Mas os resultados positivos são feitos durante um ano. Portanto, o resultado deste ano começou em 1 de julho e vai terminar dia 30 de junho de 2025. O Benfica tem tempo para fazer esses encaixes financeiros. Qual é a urgência do Benfica em querer vender o João Neves? Se for por causa desse motivo a urgência, não. Até eu só vejo um motivo para o Benfica querer vender o João Neves, é porque efetivamente precisa de liquidez e não tem, para pagar ordenados, para pagar os fornecedores, para pagar acreedores. E desse ponto de vista eu acho que é um péssimo indicador por parte do Benfica. Porque analisando o percurso de João Neves, é verdade que é uma proposta muito interessante, 70 milhões de euros, mas repara, dos 70 milhões estamos a falar de 60 fixos e 10 variáveis. 60 fixos menos os 10% do intermediário fica 54 milhões. Se calhar já não é uma proposta assim tão interessante. E a minha pergunta é, se o João Neves ficar mais um ano e tiver rendimento desportivo, estamos a falar de um jovem de 19 anos, para o ano tem 20, será que ele vai desvalorizar em termos financeiros? Será que o João Neves é fundamental para o Benfica ter sucesso, sim ou não? O Benfica está mais próximo de ter sucesso com o João Neves, sim ou não? Eu acredito que sim. O João Neves é um encargo financeiro assim tão elevado para o Benfica? Não, ganha 500 mil euros limpos ao ano. Mas, então porque é que o Benfica... se continuasse, esses 500 mil euros não seriam suficientes. Ele quereria mais. Essa é outra questão. E por isso é que eu estou a dizer, quem quer efetivamente fazer um negócio desde sempre é o Benfica. Porque se o Benfica se não fosse o Benfica, porque repare, dizem, o João Neves neste momento tem uma proposta astronómica por parte do Paris Saint-Germain. O João Neves está convencido. Em primeiro lugar, os dirigentes do Paris Saint-Germain falaram sistematicamente com o João Neves. Falou o treinador, falaram o Luís Campos e ainda falou o dirigente português, que já não está no Paris Saint-Germain. Não vou dizer o nome, acho que vocês chegam lá facilmente. Todos convenceram o João Neves que efetivamente era o melhor passo para ele. O João Neves e as pessoas que estão à sua volta. Fizeram uma proposta fantástica, mas eu também disse aqui no dia 10 de julho que o João Neves queria ficar mais um ano no Benfica. E a partir do momento em que tu sabes que tens um jogador que quer ficar nos teus quadros e que tem 19 anos e que não vai desvalorizar por mais um ano, porque a tendência é ele crescer, até porque não é só no Benfica, ele também tem espaço na seleção nacional. E este também é um ponto importante. O que é que tu fazes? Se tu quiseres o João Neves, tu fazes tudo o que estiver ao teu alcance para chegar a acordo com o João Neves. E o que é chegar a fazer tudo o que estiver ao teu alcance? É dares próximo do teto salarial, como dás ao Di Maria, ou como, por exemplo, o Leandro Barreiro ganha mais do que o João Neves neste momento. Isto é uma grande incongruência. Portanto, a partir do momento em que o João Neves percebe que, de um lado, toda a gente liga sistematicamente, quase todos os dias, para ele chegar, e do lado do Benfica ele não recebeu um telefonema, o Paris Saint-Germain todos os dias ligam para o João Neves que o querem, do lado do Benfica não recebeu um telefonema, do Paris Saint-Germain oferecem-lhe 8 ou 9 milhões de euros, ou 6 ou 7, e do lado do Benfica supostamente oferecem-lhe 1 milhão, mas a proposta nunca foi apresentada. Portanto, neste momento o João Neves nunca teve uma proposta do Benfica, fala-se dos valores de 2 milhões brutos, essa proposta nunca lhe chegou efetivamente. O que é que um jogador de 19 anos depreende e a estrutura que está à sua volta? Que efetivamente que o clube o quer vender. E a partir do momento em que o clube o quer vender, este é o passo natural para ele. Ele chega a um momento que está convencido que efetivamente vai sair. E volta a dizer, não tem mal nenhum o Benfica querer vender. Eu acho que é o seu direito, o Benfica quer equilibrar as contas, só tem que ser transparente e dizer, olha, nós queremos vender o João Neves, precisamos do dinheiro, e precisamos do dinheiro para estar equilibrados. E o principal do Benfica é estar equilibrado para poder ter rendimento esportivo. É só dizer isto. O que eu condeno é a mensagem que se quer passar de que o João Neves quer ir para o Paris Saint-Germain, até porque estamos a falar, e deixa-me dizer daqui um ponto importante, um jogador que perdeu a meio, passado 3 dias, jogou contra o Toulouse e foi o melhor jogador em campo. Ao contrário de outros que se esconderam dentro do relvado e o Benfica por pouco não perdeu a eliminatória contra o Toulouse. Por muito pouco. O mesmo jogador que quando perdeu 5-0 foi dar a cara na flash interview. Quererem passar aos adeptos do Benfica que efetivamente é o João Neves que quer sair é um erro estratégico, em minha opinião. O que o Benfica tem que assumir é que quer vender e vai fazer o melhor negócio possível. Se o Benfica vender por 80 ou 90 milhões é um negócio fantástico.
E, portanto, nós também estaremos cá para dizer foi um bom negócio, independentemente de perder qualidade, porque perde qualidade desportiva, foi um bom negócio. Se calhar podia ter ficado com o jogador. Não podia, porque financeiramente o Benfica não pode. É só isto que eles têm que dizer. Depois a consequência é, porque é que o Benfica não pode ficar com o jogador mais um ano? Porque é que tem que o vender já? O que é que se passa dentro do Benfica para o Benfica ter a urgência de, neste momento, fazer de liquidez de 60 milhões e não poder aguentar mais 7 ou 8 meses para o vender daqui por alguns meses com a mesma valorização ou com mais valorização? É só isto que está em causa. E, portanto, eu acho que é a transparência que está em causa no limite, porque os negócios podem ser feitos e têm que ser feitos. Por fim, deixa-me dizer aqui um ponto importante. Se o Benfica quiser assumir que é o jogador que quer sair, é porque o Benfica não quer vender. Se o Benfica não quer vender e o negócio é feito por a pressão do Paris Saint-Germain, que quer muito o jogador, a minha pergunta é, quem é que vai pagar a comissão de intermediação? Porque se o Benfica não quer vender e vai vender porque foi uma proposta extraordinária, então quem tem que pagar a comissão de intermediação deve ser o clube comprador, porque ele é que fez pressão para o jogador sair. E foi ele que apresentou a proposta. Se, por outro lado, for o Benfica que quer vender, apesar de publicamente dizer o contrário, vai ser o Benfica que vai pagar a comissão de intermediação. Portanto, isso vai ser tudo muito claro. Isso acabará por saber. Para avançarmos já a seguir, Nuno. Só uma nota relativamente àquilo que o Diogo estava a falar, e eu sublinho e assino por baixo. O Benfica tem toda a legitimidade para vender o jogador, como é óbvio. Este ou outro qualquer. E pode fazer um grande negócio, atenção. E pode mesmo fazer um grande negócio. Agora, estamos a falar do mesmo jogador em que o Benfica, através do seu presidente, na renovação anterior, disse que foi a renovação mais fácil que o Benfica tinha feito, desde que ele era presidente. Portanto, foi muito fácil fazer o primeiro contrato com João Neves e o Rui Costa. Pegou mesmo no exemplo do João Neves para enaltecer o seu benfiquismo e a forma fácil e desprendida como ele assinou aquele contrato, porque a vontade dele era jogar no Benfica. Portanto, não é no espaço de um ano, ou menos, que ele deixa de ter essa facilidade toda para negociar com o jogador. Pode haver também o risco de lesões, porque o João Neves já teve uma lesão. Mas se esse for um argumento... Lesões em futebol... Mas se esse for um argumento, o Benfica também não pode contratar o Pavlidis por 25, nem o Cockchu por 30, porque de um momento para o outro podem ter uma lesão e o dinheiro cai por terra. Portanto, este claramente não é um argumento. Eu acho que o que mexe com a cabeça do João Neves não é o facto de poder aparecer uma grande proposta que o está a aliciar naturalmente, quem não ficava aliciado com uma proposta por parte do Paris Saint-Germain. Eu acho que o que está a fazer com que a sua cabeça mexa e com que fique, até pode ficar de alguma forma magoado, diria eu, é a forma como o processo está a ser feito. O Benfica, e volto a dizer, o Paris Saint-Germain esteve sempre muito interessado em João Neves e fez questão de o demonstrar. Eu tinha dito dia 10 de julho que o João Neves queria ficar mais um ano e tinha dito a Rui Costa que queria ficar mais um ano. Passados 2 ou 3 dias eu disse que havia movimentações no sentido de convencer João Neves e existiram. Movimentações, não só de João Neves, mas também de pessoas à sua volta. Mas o que faz com que João Neves fique magoado tem a ver também sobretudo com a postura do Benfica. Porque a verdade é que eu ontem referi, e eu não atirei larachas para o ar. O Benfica, durante este tempo todo, praticamente não falou com João Neves. Ao contrário do Paris Saint-Germain, que fez questão de falar, nomeadamente do Presidente, nomeadamente dirigentes, que fizeram questão de demonstrar o projeto que têm para ele. Um projeto difícil, porque a verdade é que há muita concorrência, mas que lhe explicaram claramente que ele pode ser um jogador muito útil. E ele é um jogador que tem 19 anos. Portanto, não lhe deram a titularidade com certeza, mas não, claro que não, mas é um projeto de curto, médio, longo prazo. Estamos a falar de um jogador que pode dominar durante uma década, porque ele apenas tem 19 anos. E do lado daquele que é a sua entidade patronal e que recentemente o presidente do Benfica referiu que João Neves é o exemplo do jogador máximo que deve existir no clube, não só não houve um telefonema, como nem sequer houve uma aproximação por uma proposta. Porque a partir do momento em que João Neves abre a porta a querer ficar no Benfica, se o Benfica efetivamente quisesse ficar com João Neves, o que é que o Benfica faria? Faria tudo o que está ao seu alcance para que ele ficasse. E tudo o que está ao seu alcance é, por exemplo, fazer uma proposta como fizeram a Di Maria, não estou a dizer para ganhar o mês, mas uma proposta que se pudesse aproximar daquilo que é o teto salarial do Benfica, que tantos e tantos jogadores ganham. Eu se calhar encontro aqui 10 jogadores do Benfica que ganham lá próximo do teto salarial. E neste momento, quem é o maior ativo do Benfica é o João Neves. A questão é, e que o João Neves deve estar a equacionar, é por que motivo nunca me fizeram essa proposta? Por que motivo publicamente dizem que eu sou o exemplo de jogador, mas depois na realidade não falam comigo e não me fazem proposta. E pior, querem passar a mensagem de que é o João Neves que quer sair e que já chegou a acordo com o Paris Saint-Germain há não sei quantos dias, que é mentira. Se o João Neves chegou a acordo com o Paris Saint-Germain foi há muito pouco tempo, porque a verdade é que ele tinha desconhecimento. O Paris Saint-Germain só começou a contactar tanto o intermediário como o João Neves foi depois do europeu. E portanto, desse ponto de vista, as coisas vão se desenvolvendo. Agora, volto também aqui a tocar num ponto importante, até porque eu acho que demonstra também, estamos a falar de um miúdo que cresceu no Benfica que tem muita gratidão. Aliás, o Rui Costa referiu que foi o jogador mais fácil de renovar. Porquê? Porque ele nem questionou os valores, meteram-lhe os valores em cima da mesa e ele assinou. O que não é normal. Normalmente tu tentas ir um bocadinho mais acima e consegues. O Gonçalo Ramos tentou ir mais acima e conseguiu. O Gonçalo Ramos ganhava o dobro do João Neves. Sim. O João Neves não, assinou de letra. É um miúdo que gosta muito e que tem muita gratidão pela forma como conseguiu crescer no Benfica e pela forma como o Benfica também neste momento, em função da sua carreira, está a proporcionar uma vida diferente a ele,
ao seu pai e à sua irmã e àqueles que lhe são mais próximos. É um miúdo que perdeu a mãe, passado 3 dias estava a jogar no Toulouse e que fez um belíssimo jogo, ao contrário, em Toulouse. Sim. Frente a um adversário onde muitos daqueles que são os líderes e que ganham se esconderam no jogo. E o jogo foi mau para o Benfica. Foi aquele que no Porto, quando perderam 5-0, foi dar a cara. O Otamendi não podia, porque tinha sido expulso, mas o Di Maria podia perfeitamente dar a cara, entre outros. Portanto, acho que é uma grande ingratidão por parte de um clube querer justificar um negócio com a vontade do seu jogador. Até porque, se eu estivesse na posição do João Neves, o meu entendimento era, estão-me a empurrar pela porta fora. Se me estão a empurrar pela porta fora, eu vou fazer o melhor contrato possível. Porque se não falam com ele, se não lhe apresentam uma proposta condizente com o seu valor, que publicamente, constantemente falam, o que é que o miúdo pensa com 19 ou 20 anos? No limite diz, vou para um grande desafio porque me querem, e se me querem ainda me vão pagar muito mais do que eu ganho aqui. Então, claramente, não vou ser eu que vai colocar um entrave no negócio. E eu tenho dito, Benfica quer fazer um negócio, Paris Saint-Germain quer fazer um negócio, Jorge Mendes quer fazer um negócio, e neste momento, se calhar, o João Neves também já está inclinado para fazer um negócio por todo o processo. Sim. Pela forma como o processo. Porque eu não tenho dúvidas, se o Benfica oferecesse 4 milhões brutos ou 5 milhões, que é o teto salarial, que se calhar o João Neves assinava e ficava cá mais um ano. Porque para ele tinha tempo de chegar ao outro patamar. Porque lá está aquilo que tu dizes, tem a cabeça no sítio. Não só ele, mas também todas as pessoas que estão à sua volta. Eu acho que isto é importante referir. E volto a dizer, acho que o Benfica tem todo o direito de fazer um negócio, pode ser um grande negócio em termos financeiros. Acho que a justificação nunca pode ser do lado do João Neves. E se quiserem um vídeo, que o João Neves se despeça dos adeptos e não que queiram um vídeo, em que o João Neves tenha que defender. Nesse sentido, eu ia perguntar isso ao Bruno. Acho que é uma das condições, é que o João Neves faça um vídeo. Sim. Estamos a falar de um negócio que está em negociações por parte de Paris Saint-Germain e Benfica. Benfica aparentemente quer o Renato Sanches sem envolvê-lo dentro do negócio, o Paris Saint-Germain quer envolvê-lo como jogador emprestado, com o valor monetário que oferece, o valor fixo mais os variáveis, e o Renato incluído, de forma a que se calhar compensa os salários que o Renato ofere e coloca-os dentro do negócio. O Benfica não pretende assim, porque eu percebo, porque se calhar publicamente quer dar uma imagem de que o negócio foi feito por um valor superior. Ou seja, isto acaba no limite por se calhar estar-se tudo a passar por uma questão de imagem. Quer-se passar uma imagem de uma forma, os outros que não se importam com a imagem querem envolvê-lo de forma a que o negócio também seja inferior, e os dois acabam por estar aqui a esgrimir aqui argumentos de um lado e do outro. No limite eu acho que o ideal é haver transparência, independentemente. Se o Benfica quer efetivamente o Renato Sanches e quer envolvê-lo no negócio, é demonstrá-lo, é dizer, olha, o Renato veio, o Benfica quer vender, porque é importante, eu acho que é importante esta transparência. O Benfica tem todo o direito de vender um jogador, neste caso o João Neves, tem todo o direito de querer ir buscar o Renato Sanches. Eu acho é que não tem o direito de tentar passar a imagem de que efetivamente é o João Neves que quer sair. Ou querer dizer que o João Neves já vai sair porque já tem uma proposta muito aliciante por parte de Paris Saint-Germain e é impossível o Benfica chegar lá. Então a minha pergunta é, o Benfica fez algum esforço para que o João Neves ficasse? Haverá o interesse do Nápoles no internacional brasileiro do Benfica. Aparentemente os italianos estão dispostos a oferecer 20 milhões de euros por David Neres, o que, digo eu, não será, ou pergunto, Nuno, por outra, não será suficiente para que o Benfica possa libertar o internacional brasileiro? Por esse valor, acho que não. Acho que dificilmente o Benfica aceitará entrar num acordo por esse valor. Agora, admito que se for uma proposta, ele custou 15 milhões de euros ao Benfica, porque acabou por chegar ao Benfica para limpar aquela dívida que existia do Shakhtar relativamente ao Pedrinho, que eram 18 milhões de euros. Eu creio que ele foi avaliado em 15, o Neres, se não estou em erro. Acaba por ser um investimento relativamente pesado. O Benfica já fez maiores, mas este também é um investimento pesado. Agora é um jogador com muita qualidade, que entende que não está a ter o reconhecimento que merece, e eu acho que foi o Luís Vilar que dizia aqui ontem, e eu não posso deixar de concordar. A verdade é que depois de confirmada a continuidade de Di Maria no Benfica, começaram-se a surgir notícias sobre clubes interessados em Neres. Primeiro o Besiktas, agora o Nápoles, com muita força. Portanto, as notícias estão em abundância pela imprensa italiana. Portanto, e às vezes parece-me que talvez seja caso para dizer que não há fumo sem fogo. Pode de facto haver aqui também o interesse de Neres em abrir a porta a uma negociação, percebendo que com Di Maria vai ser difícil, uma vez mais, ele ter o tal estatuto de imprescindível, de intocável na equipe. Não é, intocáveis nunca existem, mas enfim, percebe-se que há vagas que estão quase ocupadas à partida, e a Di Maria está ocupada depois. A questão de o Benfica contratou também um lateral esquerdo este ano, o Best, ouvimos ontem o treinador do Benfica falar sobre ele, é um jogador que queria muito, à partida esse lugar também estará ocupado por Best. O que é que acontece? O Arsens também vai ter que jogar, provavelmente numa zona mais adiantada no terreno. E o Coxo, enfim, está lá e foi o investimento que foi. O Neres deve estar a começar a perceber, de facto, com a continuidade de Di Maria,
vai ser difícil, se calhar, ter todos os minutos que quer e que sonha e que reclama e que acha que o seu talento e a sua qualidade justificam. Portanto, não me admiraria muito que ele estivesse de facto interessado em partir. Agora, é preciso que alguém pague aquilo que o Benfica entende que o jogador vale, e na minha opinião o jogador vale bem mais do que aquele valor que está a circular, que são 20 milhões, que acho manifestamente curto para um jogador com esta qualidade. O Benfica também é a entidade que tem o passe do jogador, e o Benfica tem que receber o dinheiro que entenda. Até 2027 claro, tem ainda. que receber o dinheiro que entenda que é necessário e tem que colocar em causa a seguinte questão: se vender o Neres por 20 milhões, o que é que o Benfica tem no banco de suplentes neste momento que consiga fazer o trabalho do Neres? É o Sheldrup que consegue abanar os jogos como o Neres, é o Prestiani, é o João Mário, é o Pedro Santos, é o Rolaiser. Enfim, se o Benfica entender que tem jogadores com essa capacidade, pode analisar esse negócio e claramente vender o David Neres. Deixa-me só dar aqui um ponto importante. A venda do David Neres, por exemplo, aos resultados positivos ou negativos, representa para aí 11 milhões. Porquê? Porque ele foi comprado por 15, tem um contrato de 5 anos, portanto foram amortizados 6 milhões. Neste momento ele contabilisticamente vale 9 milhões. Portanto, estamos a falar de uma mais-valia de 11 milhões de euros. Agora a questão é, quanto é que o Neres também conta no peso em termos daquilo que é os salários do Benfica? Porque isto também tem influência. E conta, não é? Claro, claro que conta, porque repara, os custos do Benfica estão a aumentar muito. A verdade também é que um jogador, digamos que descontente com aquilo que será o seu projeto no Benfica no imediato, para o caso de não jogar tanto como gostaria, por força da chegada de Di Maria ou da continuidade de Di Maria, também não será bom para, nomeadamente em termos daquilo que é o plantel, não é? Um jogador como o David Neres, descontente no banco de suplentes, o Benfica tem que pensar 2 vezes. Apesar de 20 milhões, como vocês já disseram, ser pouco. Sim, repara, há um ano, por esta mesma altura, estávamos a falar também de 3 jogadores, creio que foi até numa fase mais adiantada da pré-temporada, foi já ali perto de agosto, ou mesmo em agosto. Havia 3 jogadores do Benfica que manifestaram a vontade de sair. Morato, Neres e Florentino. Acabaram todos por ficar e nenhum deles criou problemas. A verdade é que nenhum deles também teve a temporada que eventualmente sonhava e gostaria de ter tido. Portanto, o Morato nem vale a pena lembrar-nos o que é que lhe aconteceu. O Tino foi perdendo de facto alguma influência, a influência que tinha tido no ano anterior, e o Neres foi oscilando muito. Portanto, eu acho que não tem a ver com o comportamento, porque estamos a falar de jogadores profissionais, eu acho que todos eles, nenhum deles me parece ter um perfil, enfim, complicado, que contagia depois, no sentido negativo, o balneário. Não é por aí. Nem tem a ver com compromisso. A verdade é que são jogadores que não estão, que vão ficar sempre a pensar se o melhor não poderia ter sido saído, que era a vontade que chegou a ser manifestada. Estamos a falar aqui concretamente do que se passou na temporada passada, e fica sempre ali uma reserva mental que, se calhar, a cada jogo que vão para o banco vão se lembrar. Eu pedi para sair e estou aqui, não me deixaram sair e estou aqui no banco. Portanto, e isso de facto vai minando um bocadinho, eu não digo o grupo, mas vai minando um bocadinho a confiança pessoal. Eu acho que isso pode acontecer. No caso do Neres, se voltar se manifestar de facto vontade de sair, se houver de facto uma proposta real e concreta do Nápoles, que é uma grande equipa italiana, que há 2 anos foi campeã, que vai iniciar aqui um novo projeto com um treinador ganhador, com o Conte, e se de facto for verdade que o Nápoles quer, 20 milhões parece-me curto, mas se o Nápoles subir a proposta e apresentar números mais realistas e mais próximos daquilo que é a qualidade do jogador, e ainda assim o Benfica recusar, eu acho que pode ser difícil a temporada para o Neres, a cada momento em que depois ele vê entrar os colegas, como Di Maria e outros, e ele vai ficar no banco como ficou tantas vezes a época passada. Portanto, eu acho que não é positivo. Ainda para mais no caso de Neres, só para concluir, 2º ano consecutivo a manifestar vontade de sair, a ficar e depois a não ter o espaço que procura na equipa, aí eu acho que pode começar a pesar um bocadinho. Sim, mas isso também é uma questão de vermos se Roger Schmidt também aprendeu com os erros, porque a verdade é que ele só utilizou 13, 14 jogadores com frequência. Vamos lá ver se ele este ano vai conseguir fazer uma rotatividade superior, porque a partir do momento em que ele tem um bom plantel, o sonho de qualquer treinador é ter várias soluções por posição. É ter um Neres, ter um Di Maria na mesma posição em que possa jogar à vez, de forma a poder rodar. O Benfica vai jogar 3 em 3 dias, muitas semanas, e portanto desse ponto de vista é importante ter jogadores com qualidade. Se Roger Schmidt conseguir fazer essa rotatividade porque todos ficam contentes quando jogam. Jogando, depois tem uma questão de meritocracia, o que estiver melhor acaba por ter que jogar. Há jogos grandes, se calhar tu puxas um bocadinho pelos galões, pela experiência, mas o Neres também já é um jogador experiente. Se o Roger Schmidt conseguir fazer isso, fantástico, porque tem um plantel, mais uma vez, um plantel com muita capacidade. A questão aqui é, será que ele aprendeu com os erros, sim ou não? Será que ele vai mudar a sua atitude, sim ou não? E depois é a outra parte. Financeiramente o Benfica consegue suportar tantos e tão bons jogadores a pagar tanto, e depois corres o risco de acontecer o que acontece, que chega a João Neves, que não quer sair, mas a proposta que lhe faz são 2 milhões brutos, quando a todos os outros pagas muito mais. Portanto, isto, lá está, são as tais incongruências que não devem existir dentro de um balneário, porque depois pode gerar os tais atritos que o Nuno estava a falar, não só de jogar, mas também de perceber que a tua influência e importância dentro do relvado não se coaduna. Claro.